Olá, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor esteja comigo, com você, com as nossas famílias, com todo o povo de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nós estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje é a lição de número 4. A lição de número 4 está baseada em Gênesis 12, de 1 a 9. E outros versos também. Capítulo 21, capítulo 25. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que responsabilidade, não é? Deus está dando a Abraão. Então nós vamos ver esta lição maravilhosa. E o hino que acabamos de ouvir disse que importa renascer. As gerações que se seguiram aos nossos primeiros pais percorreram um caminho de distanciamento do Senhor. Ao escolher um caminho sem Deus, o que se seguiu para com a humanidade foram dores, sofrimento e morte. Gerações após gerações multiplicavam a maldade no mundo até que o Senhor resolveu dar fim a todo aquele ciclo de maldade por meio de um homem justo e bom. Seu nome era Noé. Em Noé, Deus estabeleceu uma nova geração da humanidade, mas o seu projeto era muito maior. Seu projeto consistia em estabelecer uma linhagem direta para a chegada do Messias, daquele que iria estabelecer o reino de Deus, bem como a restauração da criação perdida. E Deus escolheu dentre os descendentes de Sem, filho de Noé, um homem chamado Abraão. E a partir dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Hoje refletiremos acerca dos principais patriarcas da história de Israel, a saber, Abraão, Isaque e Jacó. Nesse prisma, então, aprenderemos suas lições para a nossa vida e também sobre a importância deles para a compreensão da história da redenção. Primeiro, Abraão, o pai da fé, Gênesis 12, de 1 a 9. Abraão tinha uma fé notável e foi um dos homens mais importantes da história. Primeiramente, o seu nome era Abrão, que significava pai exaltado. Mais tarde, o Senhor alterou o seu nome para Abraão, o qual significa pai de multidões. A promessa de Gênesis 3,15, segundo a qual afirmava: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Passou a ter relação direta com Abraão. Deus o separou do seu ambiente pagão em Ur dos Caldeus, Atos 7, 2 a 4. Lhe fez promessas tanto pessoais como também universais. Gênesis 12, 1 a 3. As promessas eram estas. Primeira, que lhe seria dada uma terra, Canaã. Segunda, que seria o pai de uma grande nação, Israel. Terceiro, que por meio desta nação, todas as nações seriam abençoadas. Com efeito, o Redentor prometeu em Gênesis 3,15, viria de uma nação descendente de Abraão, Mateus 1:1, Lucas 3, 23 e 24. Assim Deus chamou um homem para começar o cumprimento de sua promessa, e por intermédio desse homem, Deus abençoou o mundo inteiro. O chamado de Abraão deveu-se totalmente à graça de Deus, onde as bênçãos da aliança emergiam totalmente da bondade do Senhor. Não resta dúvida, porém, que foi necessária muita fé por parte de Abraão
para responder a essas promessas, uma vez que ele não tinha filhos, pois ele e sua esposa eram idosos. Gênesis 11:30. Abraão era um homem de tamanha persistência, percorreu uma jornada fiel. Por 25 anos, ele se manteve alinhado com Deus, até que finalmente ele, aos 100 anos de idade, e sua esposa, aos 90 anos de idade, tiveram um filho. Gênesis 21, de 1 a 3. Aprendemos por meio da vida de Abraão que Deus sempre associa bênção à obediência, mesmo quando ele não descreve todos os detalhes de como pode ser essa bênção. Embora Abraão jamais tenha imaginado o modo surpreendente como Deus cumpriria o que prometeu nessa aliança, ele sempre confiou no Senhor. Gênesis 3:6. Você também teria fé para obedecer a Deus incondicionalmente, como fez Abraão? Uma pergunta séria para você refletir. Como vimos acima, Deus cumpriu sua promessa na vida de Abraão, dando-lhe um filho. Seu nome era Isaque. Ele era o filho da promessa, o qual é considerado um dos patriarcas de Israel. Segundo, Isaque, o filho da promessa. Gênesis 21, de 1 a 7. Nasceram dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Porém, Isaque foi escolhido como herdeiro da promessa. Aprendemos na Bíblia Sagrada que, apesar de Ismael ter tido bênção por ser filho de Abraão, em Isaque é que Deus cumpriria a sua promessa. Ismael era filho da precipitação de Sara em relação à promessa, portanto era filho da carne, enquanto que Isaque era o filho da promessa. Seu nascimento se deu de uma maneira milagrosa. O nome Isaque significa ele ri, ou simplesmente riso, uma referência não só ao riso cético de Sara em resposta à promessa de um filho criado por Deus, mas também ao seu riso alegre quanto ao nascimento de Isaque. Isaque reproduziu o mesmo que Abraão, seu pai. Antes foi um homem de fé e um instrumento de bênção. Deus lhe repete as mesmas promessas feitas a Abraão. Gênesis 26, 24 e 25. O nascimento de Isaque é símbolo de um tipo de nascimento de Jesus. Gênesis 18, 9 a 15, Mateus 1, 1. Sua ida ao monte para ser sacrificado, o seu resgate da morte, aponta para o sacrifício de Jesus. Gênesis 22, 3 a 8 e Mateus 27, 22 e 23. Ou seja, a clara e perfeita promessa de Deus em Gênesis 3,15, podemos observar claramente Deus conduzindo a história da redenção por meio da vida de Isaque. Por sua vez, Isaque teve dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o filho mais velho, porém foi rejeitado por não ter dado o devido valor às promessas de Deus. Assim, Jacó foi escolhido como portador da bênção, Gênesis 25, 23. E de fato, foi ele quem herdou a bênção da primogenitura, bem como a herança da promessa de Deus. Portanto, o caráter desses dois filhos revela-se pela atitude ante essa promessa. Gênesis 25, de 29 a 34. Como você reage às promessas de Deus? Você as trata com desprezo, como fez Esaú, ou toma posse delas e as observa consoante fez Jacó? Terceiro, Jacó, um príncipe com Deus. Gênesis 25, 19 a 26. Jacó é o verdadeiro pai do povo escolhido, porque lhe nasceram 12 filhos, os quais se tornaram os ancestrais das 12 tribos de Israel, assim denominadas. Ele é um verdadeiro tipo de nação.
quanto ao caráter e experiências dela. Vemos em Jacó o poder da graça de Deus, pois seu nome significava um suplantador, um enganador. Às vezes, ao lermos a história de Jacó, temos os nossos sentimentos divididos. Por vezes, nos sentimos confortados, mas não poucas vezes podemos nos sentir confusos. Podemos olhar para muitas de suas decisões com desconfiança, surgindo então a pergunta: como Deus escolheria um homem com um caráter tão duvidoso como Jacó? Ao mesmo tempo, podemos encontrar conforto ao aprendermos que o Deus que ofereceu sua graça a Jacó também a oferece em direção a nós. Há um episódio em que Jacó se viu lutando com Deus, quando resolveu transpor o val de Jaboque, Gênesis 32, 24 a 32. A partir dessa experiência, a vida de Jacó foi marcada e transformada para sempre. Ele não somente teve o seu nome mudado para Israel, mas seu caráter também foi mudado, pois de enganador passou a ser chamado de Israel, ou campeão com Deus. Que mudança! Por meio dessa luta sobrenatural, a qual Jacó travou com Deus, encontramos um tipo de esforço necessário que precisamos ter na vida cristã, principalmente em nossa vida de oração. Colossenses 4:12. Aprendemos também que, apesar das falhas e fraquezas em seu caráter e dos seus consequentes sofrimentos em virtude disso, Deus sempre amou a Jacó. E esse relato nos traz uma valiosa lição. Deus não ama as nossas falhas e pecados. Ele ama a nós mesmos e oferece, pela sua graça, uma oportunidade de abandonarmos os erros do passado e sermos vitoriosos em sua companhia. Aleluia, amém, não é mesmo? Para pensar e agir. Aprendemos que Deus sempre condiciona a bênção à obediência. A obediência é fundamental para alcançarmos bênçãos na vida cristã. Pense nisso. Segundo, Deus cumpriu sua promessa feita a Abraão. Por intermédio de Cristo, descendente de Abraão, todas as nações do mundo podem ser abençoadas. Quanto ao relacionamento com Deus, Abraão apenas creu. Gálatas 3:6. E Deus cumpriu a sua promessa. Há um momento em que Jesus diz para Marta e diz para Maria: crês e verás a glória de Deus. Terceiro, conforme estudado, o nome Isaac significa riso, uma referência à alegria de Sara no que tange ao nascimento de Isaac. Nesse viés, então, podemos afirmar que Deus sempre cumpre com suas promessas, por mais impossíveis que possam parecer, pois para Deus sabemos que nada é impossível. Todavia, toda promessa que Ele cumpre sempre será, antes de tudo, uma expressão de sua abundante graça. Quarto, aprendemos com Jacó a orar, firmados nas promessas de Deus. No entanto, assim como foi com Jacó, existem batalhas em nossas vidas, com as quais somente podemos vencer por intermédio de uma vida de oração. Quinto, a luta de Jacó o deixou marcado. Entretanto, essa aprimorou a sua compreensão acerca de Deus. A partir daí, teve a sua vida e seu caráter transformados, permitindo assim um grande salto na sua vida espiritual. Que maravilha, não é mesmo? Nós podemos experimentar coisas assim, que coisa maravilhosa que nós temos, né? Deus é grande e faz grandes coisas através das nossas vidas.
Se você está longe de Deus, é hora de você se reconciliar com Deus. Não continue sendo um forasteiro, mas venha para Jesus, esteja ao lado de Jesus e permita que Jesus esteja também ao teu lado. Que a graça do Senhor seja conosco. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, clamamos, Senhor, pela Tua graça. Ó Deus, pelas Tuas misericórdias para conosco. Vem nos fortalecer, ó Deus. Dá-nos saúde, dá-nos vigor, suportes, ó Deus, para cada momento da nossa vida. Ó Deus, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos dado livramentos constantes, ó Deus. Continua a abençoar as nossas vidas, Deus. Assim como lá no passado o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com tantos servos teus, faça conosco nos dias de hoje, ó Deus. Que possamos ser testemunhas fiéis da Tua palavra, daquilo que o Senhor faz. Usa-nos, ó Deus, para a glorificação do Teu nome. Pedimos, Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nossa bisneta Luísa, ó Deus. Pedimos, Deus, abençoar os seus pais, que tenham sabedorias na sua criação, ó Deus. Queremos também, Senhor, clamar pela Tua igreja. As famílias da Tua igreja precisam do Teu socorro, precisam do Teu conforto, precisam da Tua força, Senhor. Quantos estão desanimados diante do Senhor, ó Deus, distantes do Senhor, mas que eles possam, ó Deus, se voltar para o Senhor e vir, ó Deus, estar na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Ajuda, Senhor, o Teu povo. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Vem nos abençoar, vem nos fortalecer, ó Deus. Sara as nossas enfermidades, ó Deus. Ameniza as nossas dores e usa-nos, ó Deus. Nós oramos clamando no nome de Jesus. Amém. E assim, queridos, nós chegamos ao final de mais uma reflexão com você, através da Escola Bíblica Dominical, através da sua revista Palavra e Vida. Nós queremos que você esteja sempre, sempre, sempre na presença do Senhor, aprendendo aquilo que o Senhor tem para ensinar a você, e que a sua vida seja uma vida abençoada e abençoadora para outras pessoas. Vá à igreja, esteja conosco. Nosso culto à noite, a partir das 19 horas. Não fique em casa, mas queremos clamar a você, conclamar você. Vá à casa do Senhor, adorar ao Senhor, e que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente. Lembre-se, Deus é amor, Ele ama você, Ele quer mudar a sua vida, assim como transformou a vida de Jacó. Deus quer transformar também a sua vida. Você precisa apenas deixar Deus fazer essa obra maravilhosa em você, para que através de você outras vidas também sejam abençoadas por Deus. Que tenhamos um domingo de muita paz, de muita alegria, junto com as nossas famílias, na presença do Senhor. E até logo mais na casa do Senhor. Amém, amém e amém.